Olá, meu nome é Lucas Frois. Atualmente estou no sétimo período do curso de Fisioterapia pela Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, UFVJM. Sou membro fundador e atual diretor de ensino da Liga Acadêmica de Fisioterapia Cardiovascular. Sou membro da Liga de Fisioterapia Esportiva pelo UFVJM. Bom, hoje gostaria de abordar um pouco a respeito do teste de caminhada de 6 minutos. Porém, antes de iniciarmos a nossa discussão, gostaria de introduzir como esse teste foi implementado na nossa prática clínica. E aí nós devemos voltar 60 anos atrás, quando Balk, em específico em 1963, ele viu a necessidade de criar um teste que avaliasse de forma objetiva a capacidade funcional. E aí ele propôs um teste simples, que seria limitado por tempo, na qual ele avaliaria a distância caminhada por aquele paciente. E aí, em 1968, um outro autor chamado Cooper, ele cria um protocolo na qual ele avaliaria a distância e a aptidão física de indivíduos saudáveis em 12 minutos. Porém, quando esse teste foi colocado à prática clínica, ele viu que ele apresentava diversas limitações, principalmente em pacientes que apresentassem algum comprometimento respiratório, uma vez que esses pacientes diversas vezes relatavam dispneia durante o teste ou então relatavam que o teste era muito exaustivo. E aí Butler, em 1982, ele, em seu estudo, ele meio que dá uma quebrada nesse protocolo e avalia esse teste a partir de um teste feito em 2 minutos e teste feito em 6 minutos, na qual ele avaliaria a distância caminhada. E ele conseguiu concluir em seu estudo que os testes feitos em 6 minutos ele seria tão eficaz quanto em 12 minutos e seria menos exaustivo. Portanto, é o que nós temos hoje durante a nossa prática clínica, é o teste de caminhada de 6 minutos. Bom, esse é um teste que é amplamente utilizado principalmente em pacientes com doenças cardiovasculares e pulmonares, porém não é exclusivo dessa população. Esse teste ele pode ser utilizado para indivíduos saudáveis ou com outras patologias. E ainda é considerado um teste de fácil desempenho, ele é bem tolerado pelos pacientes e ainda é um teste barato. Além disso, o teste de caminhada de 6 minutos ele possui uma boa confiabilidade, ele possui validade moderada e ainda ele consegue prever, eu trouxe em específico essa população, pois já está endossado na literatura para essa população, ele consegue prever a capacidade funcional. Bom, então podemos falar que o teste de caminhada de 6 minutos ele é indicado para avaliar o estado funcional dos pacientes e ele ainda consegue ser um preditor de morbidade e mortalidade. Eu trouxe essa tabela aqui, na qual mostra as principais populações que ele consegue ser preditor de morbidade e mortalidade, que está descrito ali no último item dessa tabela, na qual nós podemos dizer que tem a população que apresenta insuficiência cardíaca, DPOC, né, a doença pulmonar obstrutiva crônica, e a hipertensão pulmonar primária. Além disso, como qualquer outro teste, o teste caminhar de 6 minutos, ele apresenta suas limitações. Limitações essas que são a distância e a velocidade e ritmo. Velocidade e ritmo, porque o paciente ele vai adotar uma velocidade e ritmo que seja ideal e adequada para ele. Uma vez que frases de encorajamento não podem ser ditas pelo aplicador do teste ou por quem esteja por perto durante o teste. Apenas frases padronizadas. Bom, e como qualquer outro teste também, ele apresenta contraindicações. Contraindicações essas que podem ser absolutas, ou seja, o paciente não pode fazer de forma alguma, e contraindicações essas que podem ser relativas, na qual o paciente pode fazer desde que esteja supervisionado e com orientação. Bom, as contraindicações absolutas está relacionado com angina instável ou infarto agudo do miocárdio no mês anterior, história recente de arritmia complexa, e limitações físicas ou cognitivas que impeçam o paciente de compreender ou de realizar o teste. Já as contraindicações relativas estão associadas com a frequência cardíaca de repouso maior que 120 batimentos por minuto, a pressão arterial sistólica de repouso maior que 180 milímetros de mercúrio e a pressão arterial diastólica de repouso maior que 100 milímetros de mercúrio. Bom, mas como aplicar esse teste, né? Como eu falei, é um teste simples e barato, né?
você vai precisar de um cronômetro, vai precisar de um sigmomanômetro e vai precisar também de uma cadeira e de 2 cones. Além disso, ele deve ser realizado em um corredor, né? Esse corredor ele deve ter pelo menos 30 metros, no mínimo, pois a distância total do teste é de 30 metros, né? Durante a metade de um circuito, como eu vou explicar aqui. Você deve posicionar um primeiro cone a 0,5 ou a meio metro de distância da distância inicial e a meio metro da distância final, ou seja, a distância entre um cone e outro, como descrito nessa figura aí, deve ser de 29 metros. Mas por que esse meio metro de diferença do inicial para o meio metro final? Pois é nessa distância que o paciente irá passar. Ou seja, ele irá fazer todo esse circuito. Quando chegar ao lado ali do cone, ele deve passar ali atrás do cone e voltar. E assim fazendo o outro cone e fazer durante 6 minutos. Bom, além disso, deve ter marcas no corredor a pelo menos a cada 3 metros. O ideal seria pelo menos a cada 1 metro, né? E ainda, nós podemos falar que esse teste ele não é simplesmente você chegar e fazer o teste, né? Existe toda uma preparação, principalmente para o paciente, na qual o paciente ele deve utilizar roupas confortáveis, calçados adequados. Caso ele provenha de algum dispositivo de marcha, ele pode utilizar, mas não pode ir com acompanhante, ou seja, ele não pode ter um acompanhamento durante o teste, somente o dispositivo de marcha, caso ele utilize para realizar o teste, né? O uso de medicação não deve ser interrompido e também é aceitável fazer refeições leves antes do teste. E ainda o paciente não pode ter praticado exercícios vigorosos 2 horas antes do início do teste. Bom, é recomendado que faça pelo menos 2 testes, porém, antes do início do primeiro teste, 10 minutos antes do início, você deve posicionar o paciente, sentar ele, conversar, explicar como é o teste. Aí você vai fazer todas as avaliações e a anamnese do paciente, né? Na qual você vai aferir a pressão. Se você tiver um oxímetro, você vai ver a saturação do paciente. Vai fazer todas as perguntas para ver se ele não tem nenhuma contraindicação absoluta. E a partir desses 10 minutos de repouso inicial, ele vai realizar o primeiro teste. Bom, após realizar o primeiro teste, o ideal é que, por exemplo, se ele fez na manhã, na mesma manhã ele realiza esse segundo teste para que não tenha nenhum viés de tempo, né? Por exemplo, se ele realizou na manhã e depois ele realiza na tarde, ou então realiza à noite, pode ser que nesse meio termo aí ele faça alguma atividade na qual ele vai chegar fisicamente mais cansado. Então, o ideal é que ele realize no mesmo turno. E então, ele, após fazer esse primeiro teste, ele vai ter um repouso de 15 minutos e vai realizar um segundo teste. Mas e aí? Fez 2 testes. Qual considerar? Então, devemos considerar o teste que apresentar a maior distância. Mas eu vou simplesmente só descartar qual a justificativa que eu teria, então, para descartar o primeiro teste e qual a justificativa para descartar o segundo teste. Vamos supor que a distância caminhada maior foi no segundo teste. O primeiro teste seria descartado não só pela distância, como uma justificativa é que o paciente não conseguiu compreender bem como realizar o teste. Por isso, a necessidade de fazer um segundo teste. Ah, mas a distância caminhada, então, foi maior no primeiro teste. Por que eu vou desclassificar o segundo? A justificativa pode estar relacionada porque o paciente já estava fisicamente cansado, ou seja, apresentava algum grau de exaustão. Bom, agora falando durante o teste, o paciente ele não pode conversar. O paciente deve realizar o teste sem acompanhamento, como já foi mencionado, né? Caso o paciente ele tenha a necessidade de utilizar o dispositivo de marcha, ele pode utilizar, porém não deve ser realizado acompanhamento. E o paciente ele pode sim parar para descansar, porém o tempo não para, o tempo continua rolando até que dê os 6 minutos. Por isso a necessidade de uma cadeira, que na hora que o paciente relatar que está cansado, que quer parar, mas ele quer continuar o teste, só quer dar uma descansada, você deve chegar com a cadeira e colocar. E logo ao final do teste também, independente de onde o paciente parou, quem estiver aplicando o teste deve chegar com a cadeira e colocar para que o paciente no mesmo momento fique em estado de repouso. Bom, mas quais seriam as interrupções do teste?
Obviamente, se ele conseguir concluir o teste em 6 minutos, após 6 minutos você interrompe o teste. E caso ele apresenta dor torácica, tontura, cianose, palidez ou dispneia excessiva. Portanto, o avaliador ele deve estar atento ao paciente durante a execução do teste. Bom, e quais são os valores de normalidade, os valores de referência, os valores normativos desse teste, né? Os principais valores utilizados hoje para a população saudável que eu vou utilizar como referência para essa apresentação, deve variar entre 400 metros e 700 metros. Além disso, esse teste ele pode ser utilizado para verificar a eficácia da melhora da sua intervenção, na qual você utilizou o exercício, uma vez que você pode fazer o teste na sua avaliação e você irá anotar qual foi a distância caminhada, você vai realizar a sua intervenção durante o determinado período de tempo que você idealizou para aquele paciente, e quando for reavaliar, você faça esse reteste, e aí você anota novamente a distância. Se essa distância entre um teste, o primeiro teste, né, no caso da avaliação, para o da reavaliação, for maior 50 metros, ou seja, se o segundo teste você andar o paciente andar 50 metros ou mais do que o primeiro teste, significa que sim, sua intervenção está tendo uma eficácia para aquele paciente. Além disso, também nós temos os valores normativos para a população saudável, que pode ser preditora de mortalidade, na qual se o paciente andar menos que 300 metros, ele sim pode estar como um preditor, pode enquadrar ele como um preditor de mortalidade, pode estar associado com mortalidade, né? Um alto índice de óbito. Além disso, existem equações que avaliam o comprometimento funcional entre a distância predita e a distância real. Qual a diferença entre as duas? A distância predita é o que você espera que seu paciente ande, e a distância real é o que de fato ele vai andar. Essa equação que eu vou mostrar para vocês também é utilizada para a população saudável. Essa equação foi idealizada em 1998, é utilizada até hoje na prática clínica, na qual variáveis como altura, idade e peso são levados em considerações, além ainda também de que o homem e mulheres têm equações diferentes. Bom, para finalizar, já que eu falei no início da nossa apresentação que é um teste que é amplamente utilizado para pacientes que apresentam algum comprometimento cardiovascular ou respiratório, eu resolvi trazer um dos diversos estudos que existem na literatura do teste de caminhada de 6 minutos, avaliando a capacidade funcional em uma população que apresenta cardiomiopatia, nesse caso aqui, a cardiomiopatia chagásica. Bom, esse é um estudo realizado pelo nosso professor de cardiologia 1, o Henrique Silveira Costa, um bom estudo, na qual ele avaliou a capacidade funcional através do teste de caminhada de 6 minutos e do shuttle. O objetivo aqui é só trazer os gráficos, né, para mostrar para vocês essa relação da capacidade funcional com esse teste. Bom, vamos só avaliar o gráfico A e C aqui, na qual o gráfico A mostra essa relação entre a distância caminhada no teste de caminhada de 6 minutos com o VO2 pico, na qual nós tivemos uma boa correlação. Nós podemos perceber aí que o R possui um bom valor, além disso também o P também ele foi significativo. E além disso também, quando analisamos o gráfico C, nós não podemos afirmar que houve correlação, uma vez que o valor, ou seja, o nível de correlação, né, a força da correlação, ela não foi significativamente boa entre a distância caminhada no teste de caminhada de 6 minutos e o VE versus CO2. Porém, quando nós queremos correlacionar esse teste de caminhada de 6 minutos com a capacidade funcional, eles puderam afirmar que sim, tem uma boa correlação, tem uma boa acurácia entre o teste de caminhada de 6 minutos e capacidade funcional. Isso pode ser observado pela essa curva ROC, na qual a área sobre a curva foi de 0,77, ou seja, foi uma excelente área sobre a curva, no intervalo de confiança de 95%. E caso você procure ou vá atender pacientes com outros comprometimentos, existem diversos estudos para diversas patologias em que utilizaram o teste de caminhada de 6 minutos como forma de avaliar a capacidade funcional. E é isso. As referências utilizadas para esses estudos foram essas. Fique por dentro das novidades da LAFICAR e da LAFIR.
e até mais.